Bom pessoal, vamos fazer agora todas as configurações utilizando o aplicativo Writer. Tá? Então primeiro vamos fazer aquelas formatações gerais. Então vou aqui nas regras de formatação, o que é que ele diz? Tamanho do papel é o tamanho A4, as margens 3 superior esquerda e 2 inferior e direita, fonte Arial Times, cor da fonte preta para todo o documento e o tamanho 12. Então vamos lá. Vou selecionar todo o documento. Para selecionar o documento no Writer, eu aperto Ctrl A. Então Ctrl A ele seleciona todo o texto. Então selecionei todo o texto. Verifico aqui que já está no tamanho 12, só que a fonte é essa Liberation. Então vamos mudar aqui para colocar Arial. Então, aqui eu vou escolher fonte Arial. Pronto. Escolhi fonte Arial para todo o documento. Tamanho 12 já está. E aí vamos para as configurações da página. Então vou aqui no menu Formatar, Página. Nessa janela que ele abre tem várias abas e dentre essas nós iremos utilizar a aba Página. E aqui veja que já está no formato A4, que é o tamanho que a gente quer. Orientação Retrato, que é a orientação que a gente quer também. A margem esquerda é 3, então vamos mudar aqui de 2 para 3. Direita 2, em cima também 3 e embaixo 2. Então modifiquei margem e tamanho do papel. Aplico, posso clicar em OK. Então tamanho já está, a margem, o tipo de fonte, a cor já está predominantemente a preta, mas se eu quisesse mudar, eu viria aqui nesse item, cor da fonte, e aqui eu poderia escolher a automática, que é a preta, que já está, mas se não estivesse eu escolheria essa, ou viria para a paleta e escolheria preta. Temos aqui agora o espaçamento entre linhas, que é de 1,5. Então, texto todo selecionado. Eu venho aqui na opção de espaçamento entre linhas, que é esse botão aqui, e aí eu escolho 1,5. Recuo de primeira linha de parágrafo é 2 centímetros. Então, para modificar o recuo de parágrafo de primeira linha, eu tenho que fazer uma certa modificação na estrutura, nas opções do meu documento. Então, pessoal, para configurar a tabulação em 2 centímetros, você vai precisar ir no menu Ferramentas, Opções. Na aba LibreOffice Writer, você clica na opção Geral. Então, LibreOffice Writer, Geral. E aí ele vai abrir essa janela. Nessa janela você pode perceber aqui, ó, paradas de tabulação. E aqui já está configurado para 2 centímetros, unidade de medida é centímetros. Então, provavelmente no seu computador pode estar outra unidade de medida ou outro tamanho. Então você configura aí. Configurando essa parada de tabulação, pode clicar em OK. E aí toda vez que você apertar Tab, ele também vai dar um espaçamento de 2 centímetros. Pronto, agora vamos organizar as páginas. Eu vou começar pela capa e pela folha de rosto. Então, todo esse texto até 2006 faz parte da capa. Então, depois desse texto aqui, o que é que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Enter. Então, tudo isso aqui é da capa. Isso daqui começa com o nome do aluno. Vou apagar essa linha em branco. E vai até o 2016 também. Isso aqui é a folha de rosto. Então, depois de 2016... Ctrl Enter. Sumário, depois de sumário, Ctrl Enter. Depois de introdução, do texto de introdução, no final do texto, Ctrl Enter. Vou apagar essa linha e aí objetivos gerais, específicos, até aqui faz parte de uma mesma página, então depois disso, Ctrl Enter. Revisão teórica, até o final do texto, Ctrl Enter. Metodologia, até o final do texto, até cronograma, Ctrl Enter. De cronograma até bibliografia, Ctrl Enter. Pronto, separei o texto por folhas. Vamos organizar agora a capa. Então na capa a gente viu que tudo isso aqui é centralizado. Então já vou selecionar aqui tudo e vou clicar em centralizar. A instituição e o curso e o nome do aluno são em negrito.
o título do projeto também. Então tudo isso aqui é em negrito. Então seleciono e clico na opção negrito. Ou teclo Ctrl B, o atalho Ctrl B. Do curso até o nome do aluno, a gente dá um espaço de 3 linhas. Então 1, 2, 3 linhas. E do nome do aluno até o título, a gente dá espaço de forma que o título fique mais ou menos no centro da página. Então, para que isso aconteça, a gente pode fazer essa observação visualmente. Diminuir aqui o zoom. E aí vai dando quebra de linha até você perceber que o título está no centro da página. Pronto, mais ou menos aqui. Depois disso, dá quebra de linha até o título. Opa, passou um, então eu aperto Backspace para apagar uma linha colocada. Pronto, então o título, a capa está formatada. Vamos agora para a contracapa. Vou aumentar aqui o zoom. Contracapa a gente faz a mesma coisa. Então na contracapa, o nome do aluno e o título é centralizado. Então selecionei, centralizo, vou colocar logo negrito. Entre o nome e o título tem um espaço de 10 linhas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nota explicativa, tem um recuo de 7 centímetros, então seleciono o texto, vem no menu formatar, parágrafo, e aqui você vai escolher recuo antes do texto, 7 centímetros. O espaçamento desse texto também não é 1,5, é 1, então clica aqui e muda para simples. E agora clique em OK. Pronto. Por fim, falta justificar esse texto. Então, Ctrl J e ele justifica o texto. Vamos terminar de organizar o resto das linhas. Vou diminuir o zoom para eu ver até o final da página. E aí vamos dar quebra de linha até o texto descer até a última linha existente da página. Opa, passou um, então aperta Backspace para apagar uma linha acima. Pronto. Por fim, é só centralizar esse texto. Então selecionou, centraliza. Pronto, fizemos aqui a capa e a folha de rosto. O sumário vai ficar por último também. Então vamos deixar o sumário aqui. E agora vamos para organizar o alinhamento dos textos. Então todo o texto ele é justificado e tem a tabulação de 2 centímetros na primeira linha. Então coloca o cursor no texto, Ctrl J, coloca o cursor na primeira linha, dá um Tab. E aí faz isso nos outros textos também. Ctrl J, cursor na primeira linha, dá um Tab. Ctrl J. Aqui, como são 3 parágrafos, eu vou selecionar logo todos e vou dar Ctrl J. E esse texto aqui, ele é um texto que a gente vai colocar em tópicos. Então, seleciona todos os parágrafos. Veja que eu não selecionei o último todo, mas não tem problema não. Ele vai entender que são os 3 parágrafos nesse caso. Então, selecionei aqui, cliquei em marcador. Então, clica aqui, ele coloca o marcador. Próximo texto, coloco o cursor dentro do parágrafo, Ctrl J, na primeira linha, no início da primeira linha, dá um Tab, tecla Tab. Metodologia, todo esse texto aqui, Ctrl J, e aí no primeiro parágrafo dá uma tabulação, segundo parágrafo, outra tabulação. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Figura e tabela a gente coloca daqui a pouco. Vamos agora para o restante do texto. Isso aqui é uma citação longa, então a gente deixa para depois, deixa para daqui a pouco. Vamos agora para o cronograma. Coloco o cursor dentro do texto, Ctrl J, coloco o cursor na primeira linha, dá um Tab. Bibliografia também são tópicos, então aqui seleciona todos, Ctrl J e coloca um marcador. Vamos configurar agora os títulos. Então, para configurar o título, a gente tem que primeiro formatar os títulos já existentes, os estilos já existentes, colocando nas normas da ABNT. Então, a gente percebeu que só precisa usar o título 1 e o título 2. Então, como é que a gente faz? No canto esquerdo superior, você vai ter aqui estilo padrão, que é o estilo que ele coloca para todo o texto. Mas apertando a setinha ao lado direito, você tem outros estilos. No caso aqui nós iremos utilizar o título 1 e o título 2.
Então, vamos primeiro formatar o título 1. Então, coloca o cursor em cima, vem na setinha da direita e clica aqui em editar estilo. Então, o que é que nós iremos editar? Nós iremos editar a aba de recuo e espaçamento e vamos editar também a aba de fonte. Vamos começar pela de fonte. Então, aqui na fonte a gente vai escolher Arial, que é o tipo de fonte que a gente está usando. Como é título, então ele é negrito e é tamanho 12. Veja que aqui ele está em porcentagem, só que a gente vai utilizar em ponto, que é PT. Então vai apagar o porcentagem aqui, vai colocar, apagar aqui, vai colocar 12 PT. Pronto, veja que ele já substituiu os outros também. Então no nosso caso aqui eu quero usar 12 PT. Então marquei 12 PT, Arial, negrito, beleza. Clique em aplicar e eu vou agora para a aba de recuo e espaçamento. Em recuo e espaçamento, nem tem recuo antes, então coloca 0. Nem tem recuo depois, já está 0. E nem tem recuo de primeira linha, também vamos colocar 0. O espaçamento entre linhas dele é 1,5, como em todo o texto. E antes e depois do parágrafo também é 0. Então aqui é tudo 0. Feito isso, aplicar. Ok. Fizemos a formatação do estilo título 1. Se já fizemos do estilo título 1, já podemos utilizar aqui nos nossos títulos. Então seleciono o título, venho aqui na opção de estilos e escolho título 1. Pronto, veja que já foi inserido. Vou fazer isso também em objetivos. Então venho, título 1, revisão teórica. Seleciono, título 1, metodologia, seleciono e escolho. Título 1, cronograma, seleciono e escolho. Título 1 e bibliografia, seleciono e escolho. Título 1. Pronto. Lembrando que tem que existir uma linha antes e depois de cada título, se houver texto antes e, é claro, se houver texto depois. Então, no caso aqui, depois de introdução, tem uma linha em branco. Veja que ele deu um espaço muito grande de uma linha para outra. Então, nesse caso aqui, vamos verificar se há algum espaçamento entre parágrafos. Então, vamos selecionar todo o texto. Então, Ctrl A. Vamos aqui na opção formatar, parágrafo. E aqui o espaçamento acima do parágrafo e embaixo do parágrafo tem que ser 0. Então, como eu selecionei todo o texto, se eu colocar 0, ele já vai corrigir isso para todo o texto. Então, coloquei 0, clico em OK. Pronto. Veja que agora o espaço entre a introdução e o texto ficou um pouco menor. Então existia realmente um espaço entre parágrafos. É interessante conferir isso logo no início do texto. Isso aqui eu acabei não conferindo, mas quando for colocar o espaçamento entre linhas, já verifique se não há espaço entre parágrafos. Então aqui, depois de objetivos também, uma quebra de linha. Depois de objetivo geral, também tem uma quebra de linha, já que isso aqui é um subtítulo. Depois, antes desse subtítulo aqui, também tem uma quebra de linha e logo depois dele também. Revisão teórica, mais uma quebra de linha. Metodologia, mais uma quebra de linha. Cronograma, mais uma quebra de linha. Bibliografia, mais uma quebra de linha. Pronto, agora vamos formatar o nosso título 2. Então eu vou aqui no corpo de texto. Título 2, no canto direito, clico e escolho editar estilo. Então a gente já está aqui na aba de recuo e espaçamento, a gente já pode começar por ela. Então é tudo 0, antes do texto é 0, depois do texto é 0, primeira linha também 0. O espaçamento acima do parágrafo também é 0 e abaixo do parágrafo também. Entre linhas é 1,5, como no texto todo, que a gente já verificou. Então feito isso, clique em aplicar. E agora a gente vai para a aba fonte. Aqui na aba fonte, o texto ele é negrito e itálico, então a gente escolhe essa opção, negrito e itálico. Ele é tipo Arial também, então apaga aqui e bota Arial.
escolhe aqui Arial. E o tamanho do texto, ele é 12 pt. Então 12 pt. Colocou, clique em aplicar, clique em OK. Pronto. Feito isso, eu volto para o objetivo geral específico, seleciono e escolho ele como título 2. E o objetivo específico também escolho como título 2. Pronto. Vou inserir agora uma figura e uma tabela para compor esse espaço. E a gente já preenche esse espaço da metodologia. Então aqui, figura 1, tem a sua legenda e tem a sua fonte. Então vou dar um espaço aqui e vou colocar aqui uma figura. Então inserir, figura. Vou colocar a mesma figura que eu inseri no Word. Então vou colocar aqui Wallpaper. Clique em abrir. Está aqui, inserida a figura. Só que detalhe, a legenda ela é tamanho 11. Então seleciono o texto e coloco aqui tamanho 11. E o espaçamento entre linhas é simples. Então aqui, ó, espaçamento entre linhas é 1. A fonte, eu vou apagar essa linha que tem a mais. A fonte ela tem mesma formatação, então o tamanho dela também é 11. E o espaçamento entre linhas é 1. Ótimo. Então veja que o texto ficou mais junto à figura. Vou dar uma quebra de linha aqui e vou inserir aqui entre a legenda e a fonte, vou inserir uma tabela. Então aqui entre esses dois eu vou clicar em inserir. E aqui eu venho na opção, eu venho aqui em tabela e inserir tabela. Vou colocar uma de 8 por 12 aqui, tá ótimo. Então, coloquei, escolhi o número de colunas e o número de linhas, posso clicar em inserir. Lembrando que a formatação também é a mesma. Então aqui eu seleciono a legenda, coloco tamanho 11 e espaçamento simples de 1. Mesma coisa na fonte. Então seleciono tamanho 11, espaçamento de 1. Esse espaço que tem em branco aqui eu vou apagar. Dá um espaço entre a fonte e o texto seguinte. Pronto. Feito isso, falta só configurar essa citação longa. Como a gente já viu, a citação longa, que tem mais de 3 linhas, ela é no tamanho 11. E está com um recuo de 4 centímetros. Então, seleciona todo o texto, escolhe tamanho 11 e coloca um recuo de 4 centímetros. Vai no menu Formatar, Parágrafo. E aqui o espaçamento também é simples, lembrando. Simples, e o recuo antes do texto é 4 centímetros. Feito isso, é só clicar em OK. Então aqui está inserido a nossa citação longa. Falta só o alinhamento, que é justificado. Então, já que já está selecionado, aperta Ctrl J e aí ele justifica a citação. Bom, todo o texto está agora estruturado e com a formatação seguindo as normas ABNT. Está faltando só inserir o sumário e a paginação. Então, para inserir o sumário e a paginação, a gente segue o mesmo protocolo que vinha utilizando no Word. Então, vou lá em sumário e logo abaixo do sumário eu vou na opção inserir e vai ter aqui embaixo sumário e índice. E aqui em sumário e índice vem na opção sumário, índice ou bibliografia. Escolher essa opção, ele vai sugerir que apareça o título sumário. No nosso caso não precisa, então vamos deixar sem título, porque o título a gente já está colocando manualmente. E essa opção protegido contra gravação a gente vai desmarcar, porque se ele não colocar utilizando a fonte que a gente deseja, a gente vai modificar também.
Então desmarque isso aqui e agora é só clicar em OK. Veja que ele inseriu o sumário seguindo o mesmo processo que foi feito no Word. Então está aqui introdução a objetivos, o geral e específico, por ser um subtítulo, ele tem um recuo. E isso tudo ficou abaixo do sumário. É bom dar uma quebra de linha entre sumário, que já quer um título, e o próprio sumário em questão. Para inserir o número da página, a gente também tem que dar uma quebra de seção, porque a primeira página não é contada e as 3 primeiras páginas não são enumeradas. Vai ser enumerado só a partir da introdução. Então aqui logo abaixo do sumário, ó, cursor piscando abaixo do sumário, e aí eu vou ter que dar uma quebra de seção aqui. Então coloquei o cursor no final do texto da página do sumário e venho no menu inserir, quebra manual, e aqui vai aparecer quebra de página. Então colocar aqui quebra de página, e o estilo você vai escolher o estilo índice. Então estilo índice. Então escolhe inserir, quebra manual, nessa janela escolhe quebra de página e o estilo escolhe índice. Feito isso, você já pode por aqui alterar o número da página. Então nesse caso aqui, eu já posso clicar em alterar número de página e eu vou colocar que ele vai começar a contar da página 3. Então coloquei aqui, clique em OK. Veja que ele também inseriu uma página em branco. Então aqui a gente faz a mesma coisa. Onde o cursor está piscando, é só apertar Delete para subir o texto da página seguinte para essa página que está em branco. Então aperta Delete. Lembrando que se eu tivesse apertado Backspace, eu tinha apagado a seção que eu tinha inserido. Então eu tenho que apertar Backspace. Como é que eu faço para conferir se ele inseriu seção, se ainda existe seção? Bem simples. Se você passar o mouse, se você clicar no cabeçalho, der um clique no cabeçalho, você vai perceber que o cabeçalho dessa página é o índice. Se você vir para a folha anterior, o cabeçalho é o cabeçalho do estilo padrão. Então veja que são cabeçalhos diferentes. Logo, fazem parte de seções diferentes. Então aqui, ó, veja também que as 3 primeiras páginas manteve o tamanho, manteve as margens que a gente inseriu, manteve também essa margem, o espaçamento do cabeçalho também foi o mesmo até a página do sumário. Mas na página seguinte a sumário, como faz parte de uma nova seção, ele voltou às configurações padrão. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso reconfigurar o tamanho da margem da minha página. Só que tem um detalhe. Toda vez que eu insiro um cabeçalho na margem, ele automaticamente insere mais 1 centímetro. Então, do jeito que ele está aqui, ele está, por padrão, com 2 centímetros. Se eu inserir o cabeçalho, clicar aqui e clicar no mais de inserir cabeçalho, ele vai inserir mais 1 centímetro. Logo, do início da borda até o final do cabeçalho, eu tenho 3 centímetros, que é a margem que a gente precisa superior. Nesse caso, a gente só precisa configurar a margem à esquerda agora. Então, nessa página que faz parte da segunda seção, que eu estou nesse momento, eu vou de novo no menu formatar e venho aqui em página. E aqui, no lugar de eu colocar a margem superior como 3, eu não vou mexer na margem superior, que é essa daqui. Eu vou mexer só na margem da esquerda. Por que eu não mexo na superior? Porque eu coloquei 1 centímetro a mais de cabeçalho. Então ele ficou com 3 centímetros, como a gente gostaria que tivesse. Então só preciso mexer na minha margem da esquerda. Coloquei aqui, clique em aplicar e aí clique em OK. Pronto, agora ficou superior 3, esquerda 3, inferior 2 e esquerda 2. Professor, não está aparecendo a minha régua vertical. Isso aí a gente pode colocar também. Caso isso aconteça no seu computador, no seu programa, você vai no menu Ferramentas, Opções, aqui em LibreOffice, onde tem a opção Exibir, pode clicar em Exibir e aí você vai ver que vai ter a régua. Régua horizontal já está sendo mostrada, então é só marcar régua vertical. Então marquei aqui, já está em centímetro, é só clicar em OK. Agora aparece minha régua aqui.
Veja que o cabeçalho está marcando 2 centímetros, mas quando entra o rodapé, entra mais 1 centímetro. Tá? Então está seguindo o padrão que as normas ABNT pedem. Então, ele pede que o número da página seja inserido 2 centímetros abaixo, depois da borda. Então, os 2 centímetros estão inseridos. Bom, colocamos uma nova seção, reconfiguramos a margem da página, agora falta só inserir o número da página. Lembrando que quando a gente colocar a nova seção, a gente já pediu para ele contar a partir do 3. Então, se eu colocar o número da página aqui, ele automaticamente vai iniciar do 3. Vamos conferir? Então, aqui eu vou no menu Inserir, venho em número da página e, ao clicar, ele já insere o número 3. Veja que ele está alinhado à esquerda e, no caso aqui, a gente tem que alinhá-lo à direita. Mas, com o cursor na linha do número da página, eu vou e clico em alinhar à direita. E agora, em todas as outras páginas, ele vai dar sequência na numeração. Por fim, vou só reatualizar o sumário para que ele organize a contagem para iniciar a introdução com o número da página 3. Então, clico com o botão direito do mouse em cima e venho em atualizar índice. Cliquei em atualizar índice, ele atualiza para o número 3. Uma última observação é que o texto que a gente está usando é Arial. E o texto do sumário, ele está Liberation. Então aqui no caso, vou selecionar todo o sumário e vou escolher como tipo de fonte Arial. Então escolhi Arial, ele já vai organizar para mim e está finalizado o meu TCC. Sumário contando a partir da página 3, mostrando a partir da página 3, as outras páginas nenhuma está com numeração e todos os títulos estão aparecendo no sumário. Espero que vocês tenham entendido. Vou tentar gravar também agora no Google Docs e até a próxima aula.